Olá, seja bem-vindo nesse terceiro vídeo de uma série de 3 vídeos, esse é o terceiro, em que nós estamos falando sobre a história da Kelly Schmidt, que hoje tem a profissão vulcanóloga. Isso mesmo, vulcanóloga. Você já pensou em ser vulcanólogo ou vulcanóloga? Então, a Kelly está contando para nós, contou no primeiro vídeo sobre a história de como começou, como que ela descobriu esse sonho. Depois, no segundo vídeo, nós falamos sobre a expectativa dela, a expectativa dos pais e como foi que ela conseguiu colocar esse sonho para os pais e fazer eles comprarem a sua ideia e dar o apoio que ela precisava. E hoje nós estamos aqui para falar sobre como foi a trajetória, como ela saiu do ponto A, chegou no ponto B, ou seja, como foi que ela partiu, então, para a busca e a concretização desse sonho. Kelly, seja muito bem-vinda. Então, Kelly, como Obrigada, foi tudo Marina. isso para você? Vamos lá, Kelly. Estou curiosa para saber detalhes e todo mundo vai querer saber com certeza. Vamos lá. Obrigada, Marinês, pelo convite novamente. Obrigada a todos que estão ouvindo, né, a nossa conversa. E então, como eu falei nos vídeos anteriores, né, quando eu tinha 9 anos de idade, em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, numa aula de geografia, a professora apresentou o tema vulcões. E daí ela colocou um filme, Inferno de Dante, e eu fiquei encantada com o filme, porque mostra a erupção vulcânica, o trabalho dos vulcanólogos, e como eles trabalham em relação à sociedade que mora ali perto dos vulcões, né? E ali eu decidi que eu ia ser vulcanóloga, simplesmente pelo fato de ter sido encantada pelo filme, né? E a Lembrando, né, partir... Kelly, você nasceu numa cidade do interior, em Rio Negro, Paraná. Isso, Seu pai foi transferido, você foi para Santa Santa Rosa, Rio Rosa. Grande do Sul. Você assistiu um filme na escola com 9 anos de idade, em que Isso. mostravam os vulcões e a partir dali se apaixonou por essa área. E aí, quando você se apaixonou, como foi que você buscou saber o que precisava estudar, como é que você ia conseguir, lugares que realmente daria para trabalhar, porque afinal de contas no Brasil não tem vulcão, não tem nenhum vulcão. Como foi? Então, e daí com 9 anos, eu não tinha essa facilidade, né, de informação que nem a gente tem hoje no computador, no YouTube, no Google. Então, eu ia para o SESC, uma biblioteca que tem em Santa Rosa, e eu ficava horas durante a semana. Todas as tardes eu ia lá e lia todos os livros e revistas disponíveis que tinham sobre esse tema, vulcões, né? E eu comecei a fazer feira de ciências, todas as possibilidades que tinham de eu poder estudar mais e pesquisar os vulcões a fundo, eu participava na escola. E daí isso foi se mantendo, né, em todo o ensino médio. Depois também eu tive que escolher qual profissão que eu ia seguir para poder me tornar uma vulcanóloga. E quando eu fui pesquisando, eu vi que eu poderia ser nas áreas das geociências, né? Ou geógrafa, geóloga, geofísica, física e química. E eu peguei as matérias que eu tinha mais afinidade, mais facilidade, né? Que eu tinha observado que eram química, física, matemática. E dentro dessas matérias que eu tinha mais facilidade, eu escolhi o curso de geologia para poder fazer o vestibular. Então, eu prestei vestibular em algumas universidades brasileiras e foi um longo caminho, porque eu descobri que eu não tinha uma base muito forte para passar, principalmente na Universidade de Brasília. Então, eu fiz muitos cursinhos para vestibulares, foram praticamente quase 3 anos para eu poder entrar numa universidade federal. Não sei se vocês sabem, o curso de geologia, pelo menos na minha época, quando eu entrei em 2007, só tinha em federais, né, em universidades federais. Então, eu tive que estudar para poder ser contemplada com uma vaga dentro dessa instituição para poder cursar o curso de geologia. Eu entrei e durante o curso de geologia eu sempre buscava complementar com cursos extracurriculares. Como você mesmo falou, no Brasil a gente não tem vulcões ativos, né? E eu já sabia que para poder me tornar uma vulcanóloga e trabalhar nessa área, eu tinha que complementar a minha grade curricular. Então, eu comecei a buscar todas as instituições
que estudam e oferecem cursos em vulcanologia, desde monitoramento de vulcões, desde como a defesa civil se comporta ou trabalha e informa a sociedade, né, perante a riscos vulcânicos. Então, eu fiz muitos cursos em vulcões para poder saber qual a área que eu gostaria de trabalhar dentro da vulcanologia. E para mim foi o mais difícil, foi um caminho de 4, 5 anos até eu me identificar com uma área específica e poder continuar os estudos, né, dentro dessa área. E você conseguiu fazer estágios ou era só teórico? Era mais teórico ou conseguia, na parte prática, alguma coisa? Me refiro dentro da universidade, a universidade te dava essa possibilidade? Isso, a universidade me abriu muitas possibilidades. O contato mais próximo que eu tinha dos vulcões, assim, uma das ferramentas que é aplicada na vulcanologia é o estudo de terremotos, né? De sismos. Então, dentro da Universidade de Brasília, a gente tem o Observatório Sismológico, né, da Universidade de Brasília, e lá eu consegui participar de projetos e estágios que me facilitavam ter o contato com os sismos, né? Era uma forma de eu poder estudar dentro da universidade no Brasil e dessa forma agregar dentro do meu currículo, né? Mas todos os cursos que eu fiz extracurriculares em vulcanologia tinham que ser presenciais e os cursos são ministrados tanto na prática quanto na teoria, né? Cursos de verão e de inverno que duram 1 semana, 2 semanas mais ou menos, e a gente estuda a parte teórica primeiro e depois a gente vai a campo, né, nos vulcões, e estudar sendo os depósitos piroclásticos, monitoramento, como funcionam os equipamentos, como é a instalação desses equipamentos nos vulcões. E a bibliografia, como que você... Porque você teve que se preparar tanto para a parte técnica dessa área, quanto para a língua, para o idioma. Isso. Como foi também essa questão? Porque você fala vários idiomas, também partiu da necessidade para poder acessar essa bibliografia, que até então provavelmente, né, não conheço essa área, mas que provavelmente não tenha muito em português, né? Isso. Esses cursos são oferecidos principalmente no Chile, Argentina, Costa Rica, Itália, Espanha. Então, desde a entrada, quando entrei na universidade, né, em 2007, eu tive que começar a estudar um pouco de francês, italiano, espanhol, inglês, para poder acompanhar essas bibliografias e também os cursos, porque quando a gente faz o curso fora, é ministrado na língua do país, né? Ou se é um curso mais amplo, mais aberto à sociedade, ele é ministrado em inglês. Então, é fundamental quando você busca uma profissão que infelizmente não tem no Brasil para você poder atuar, né? Quanto mais ferramentas você tiver de acesso a instituições ou cursos que você pode participar para se aperfeiçoar, é importante, extremamente importante o estudo de línguas. Quantas exigências, né? Que trajetória, hein, Kelly? O quanto exigiu de você ter que aprender todos esses idiomas, cultura também, porque até então você estava na Itália, agora você está na Espanha. Enfim, isso. É uma trajetória que exige muito, muito conhecimento e muita dedicação. Tá, aí você estudou em Brasília e depois? Eu estudei em Brasília, eu fiz a graduação em Geologia na Universidade de Brasília. Depois eu fiz durante a graduação, eu fiz um curso na Espanha, que é um curso de vulcanologia, e dentro desse curso, o professor mostrava para a gente como fazer o cálculo, né, a probabilidade de um vulcão entrar em erupção e como seria o manejo de evacuação da população a tempo, né, antes do vulcão entrar em erupção. E até ali eu já tinha feito uns 12 cursos, né, em vulcanologia, principalmente em monitoramento, e esse curso me encantou, porque eu descobri que eu gostaria de trabalhar com a defesa civil, informando e educando a população sobre os riscos associados a morar perto, né, morar próximo nas regiões de vulcões ativos. Então, ali me despertou, em 2014,
E depois que eu voltei para esse curso, eu fiquei ainda mais encantada pela vulcanologia e o quanto esse assunto é importante, né? Hoje temos muitos casos de pessoas, principalmente em comunidades mais carentes, em países mais carentes, que sofrem com erupções vulcânicas. Então, a vulcanologia mesmo é uma ciência muito nova, tá caminhando em relação a risco vulcânico. E eu decidi, naquele momento, eu senti que todo o meu estudo, né, ao longo desses anos, fazia mais sentido eu seguir nesse caminho. Então, depois que eu retornei para o Brasil, eu consegui fazer uma pós-graduação em defesa civil voltada em segurança e gestão de riscos, para eu poder compreender como que a defesa civil funciona, como ela se comunica com a sociedade e o quão importante, como funciona, se essa comunicação não funciona, né? Em caso de uma emergência, em caso de evacuação. Ali eu comecei os meus estudos e depois eu decidi fazer um mestrado. Aí eu fui contemplada com uma vaga no mestrado da Universidade de Brasília também, e eu fiz sobre depósitos piroclásticos de uma erupção lá numa caldeira de Látera, na Itália. O meu orientador, Máximo Mateni, me colocou nesse projeto muito importante que a gente estuda os depósitos piroclásticos, que são depósitos de uma erupção que ocorreu, né, há 120 mil anos atrás. Então, a partir da reconstrução desses depósitos piroclásticos, a gente consegue saber o estilo eruptivo, qual é a forma que o vulcão entra em erupção. A partir desse estudo, a gente consegue fazer um mapa de risco. E com esse mapa de risco, consegue determinar... Só um minutinho, minha bateria aqui. Obrigada. Vai acabar minha bateria. Não tem problema, a gente espera. Esqueci de conectar, pronto. Não tem problema. Voltei. Ok. Com o estudo desse mapa de risco, a gente consegue determinar qual é a região que está mais susceptível ao perigo. Se a população está morando próxima ao vulcão, caso ele entre em erupção, né? Se ela está numa região mais afastada, ou se ela está numa zona verde, que mesmo que o vulcão entre em erupção, não vai afetar a localidade onde ela mora. Então, esse tipo de estudo é muito importante hoje para poder prevenir e se comunicar com a sociedade. Essa oportunidade que foi te dada de estar fazendo esse... foi estágio, não? Como que você falou? Foi o mestrado. Foi a pesquisa do mestrado, exatamente. Que te possibilitou, então, estar dando mais um salto na sua trajetória. Isso, entrar mais fundo, né? Eu fiz a pós-graduação para compreender como é a comunicação da defesa civil com a sociedade e fiz o mestrado voltado para a área de risco. Como que é determinada essas regiões de risco na população? Como saber se uma população ela está localizada numa área que possivelmente vai ser afetada em caso de uma erupção vulcânica? E aí hoje eu dedico os meus estudos nisso, né? Você falando isso me fez lembrar que quando eu estudava, os meus professores tinham uns que até fugiam de mim, porque sempre, mas eu sugava os professores, porque eu estudava sozinha também, muitas coisas que eu gostava, e eu ia atrás deles para perguntar, porque na aula eles não falavam daquilo e eu era muito curiosa. Isso é importante, essa paixão, fala, né? Exatamente, que é da paixão, que aí você vai atrás, você fica curiosa para saber mais e mais e mais. E teve alguma barreira? Como era esse relacionamento com professores, com pessoas da área? Porque não era na sua cidade, no lugar que você conhecia. Você tinha que sair, mudar de país. Uma mulher sozinha, tendo que sair e ir atrás, vivendo nesse mundo acadêmico, que cobra demais, né? Que cobra muito da gente. Como é que foi tudo isso? Como é que você foi conquistando cada espaço? Então, motivada pela paixão, que nem você falou, a gente compartilha da mesma energia, né? De ir buscar o conhecimento. Eu sempre fui muito curiosa e sempre tive a sede do conhecimento em relação à vulcanologia. Então, para vocês terem uma ideia, tudo que eu trabalhei até hoje foi investido no meu currículo. Então, eu sempre
trabalhava visando pagar um curso de vulcanologia, ou eu me mudava da cidade para poder fazer alguma coisa relacionada à vulcanologia. Então, como a gente falou nos vídeos anteriores, né, é muito importante você trabalhar e se dedicar numa área que você gosta. É isso que vai te motivar, e é isso que fazia com que eu explorasse, entrasse na internet e listasse todas as instituições relacionadas à vulcanologia, quem oferecia os cursos, se tinha bolsas de estudo, qual idioma eu deveria saber para poder me comunicar com... Estrategista, teve que ter uma isso, estratégia. uma estratégia. Você fez toda uma leitura do que precisava. Olha que muito interessante e importante isso, porque não é só estudar, né? É ter toda prática. Exatamente. E essa estratégia de olhar o que eu preciso para eu chegar, para eu sair do ponto A e chegar no ponto B. Porque só estudar não te levaria onde você está se você não tivesse estratégia e trabalhasse muito a questão comportamental. Como foi também essa questão emocional, essa questão relacionada a comportamento, que você também possa estar nos passando, que você percebe que foi fundamental para você chegar a sair do A e chegar no B? Eu acho que a motivação a motivação, como eu vejo ela vem de dentro, né? Muitas pessoas acham que o ambiente também te motiva. Você estar dentro de uma universidade com colegas pesquisando, trabalhando e compartilhando do mesmo sonho, né? De crescer, de pesquisar, de escrever. Então, isso motiva, mas também a maior motivação vem de dentro. Você tem que... não que você tenha que buscar alguma coisa que te motive, que te trilhe, mas é importante você alimentar uma chama. Eu acho que é isso que dá sentido à vida, né? E a coragem e resiliência. Resiliência, principalmente quando eu falei ali do vestibular, eu fiz acho que 7 cursinhos pré-vestibulares para poder entrar na UNB. Eu prestava para a USP, Unicamp, UNB, são universidades muito difíceis de entrar, do meu ponto de vista, né? Então eu vi que eu não tinha base, e se eu não tivesse uma resiliência ali, se eu não fosse tão apaixonada pelos vulcões, eu iria ter desistido, porque eu tinha que entrar na federal para poder cursar o meu curso, né, dos sonhos, digamos. Então eu não tinha escapatória, eu tinha que... não, eu reprovava, eu ia e me matriculava no cursinho de novo. Não, mas acho que é mais também sobre... eu não passava também, acho que não só pela base, um assunto mais profundo, não só pela base de conhecimento, mas sim o mental, de você acreditar. Eu fui passar no vestibular, no 7º que eu prestei, porque eu decidi que aquilo era muito importante e eu não ia deixar o meu medo, na hora da prova, principalmente, destruir o meu sonho. Foi a primeira vez, depois de... Eu tinha prestado 6 vestibulares e não tinha passado. Eu acho que era muito sobre insegurança, depositar muitas energias naquela prova, o medo de não passar, porque eu já tinha reprovado, então já vem uma carga. Mas no vestibular que eu decidi que o medo não iria atrapalhar o meu sonho, eu passei com folga. Então, também não só... se dedicar ao estudo, porque eu estudava muitas horas por dia para poder passar nesse vestibular, mas também a garra de você enfrentar os seus medos, sabe? Não vou deixar o meu medo, a minha insegurança atrapalhar o meu sonho. E daí, acho que tudo vai se abrindo, as oportunidades vão vindo também. Quando você tem resiliência, coragem, e você decidiu que você vai trabalhar com o que você gosta e vai correr atrás dos seus sonhos, os obstáculos ficam pequenos. Exatamente. Literalmente. Chama atenção quanto você é focada, porque para você ter coragem, determinação, você precisa saber o que é. Como você sabia o que você queria, você foi muito focada, você não deixou que nada atrapalhasse, porque você estava tão segura que o teu foco era aquele, assim, te ouvindo, né? Me parece isso, me corrija se eu estiver errado. Sim, mas sim. Um foco tão presente, tão claro do que você queria, que você foi afastando qualquer impedimento e aí se fortalecendo por esse objetivo maior, né? E até porque, né, Kelly, em toda decisão a gente tem ganhos e tem perdas. Então, para chegar a sair de onde você estava e chegar onde você está hoje, teve ganhos e perdas, né? Com certeza. Se afastar da família,
teve que ir para uma carreira solo, porque hoje você não está vinculada a nenhuma instituição, né? Você está empreendendo, né? Uma empreendedora. Então, é muito interessante você ter trabalhado bem os ganhos e as perdas e ter essa firmeza, porque está muito claro o seu objetivo. E o teu objetivo está muito claro porque você resolveu realmente se olhar e você se conhece, porque aí entra muito o autoconhecimento, né? Você sabe do que é capaz, você sabe o que você quer, e aí você vai driblando e achando equilíbrio entre os ganhos e as perdas. Nossa, essa história é fantástica. Obrigada. E falando em empreendedorismo, você quer adiantar alguma coisa para nós? O que você pensa nos próximos passos aí? Porque essa trajetória que começou com 9 anos, aí foi para a universidade, tentou 7 vezes entrar na UNB, não desistiu. Tentei. E depois foi fazer o mestrado num país distante, estudou as línguas para driblar toda essa... para realmente estar inserida, né? Porque realmente, principalmente na Europa, você tem que falar a língua, não é igual aqui que a gente vai se adaptando e falando a língua de quem chega, né? Se comunicar. Principalmente aí na Espanha, né? Você tem que falar, porque se você não fala, ele já mostra a placa, leia, vá atrás. Essa dificuldade que a gente tem com a língua, até porque tem que pensar, a gente está habituado a pensar em português, aí você sabe que sabe inglês, mas tem que pensar em inglês, tem que pensar, e você tem que mudar a forma do teu cérebro pensar toda hora, porque uma hora é difícil. Uma hora Itália e línguas diferentes, né? Então, só o que reforça mesmo e te faz não desistir é esse foco tão claro que é impressionante. Excelente, Kelly. Obrigada. Então, e para os próximos passos, o que você pensa, uma vez que você hoje não está mais vinculada a uma universidade, está partindo para a carreira solo? Quer falar um pouquinho sobre isso? Quero. Então, o que aconteceu? Quando eu acabei o mestrado na Universidade de Brasília, eu falei, não, agora eu já estudei muito, agora eu quero colocar em prática todo o meu conhecimento, né? Esses longos anos de graduação, de pós e mestrado, você fica mais na teoria, né? Então eu falei, agora eu vou ter que morar fora do país para poder ter contato com esses vulcões ativos, né, em presença, para poder trabalhar na área que eu quero, com informação e educação da população frente aos riscos vulcânicos. Me organizei toda em 2019 para ir morar na Itália e poder trabalhar e fazer essas pesquisas de perto, principalmente porque eu vejo os italianos como referência em defesa civil e de monitoramento de vulcões. Eles são muito bons, assim, eles se aperfeiçoam muito e eles têm a forma como eles trabalham com risco, eu gosto muito, né, em relação à pesquisa. Então, eu em 2019 me organizei, em 2020, em fevereiro, eu cheguei na Itália, e no início, eu cheguei, 2 semanas depois, foi decretado o lockdown por causa do coronavírus. Aí eu falei, ok, né, 1 ano de planejamento para eu poder me organizar e vir trabalhar na Itália, e agora estamos em lockdown. 1 mês depois de lockdown, eu tive uma ideia. Eu falei, acho que eu vou abrir um perfil no Instagram para começar a pesquisar as pessoas que trabalham com vulcões aqui na Itália, na Europa e em todo o mundo, né? Nos outros países. Vou começar a criar esse perfil no Instagram e também para me conectar com as pessoas que têm o mesmo sonho que eu, de poder realizar pesquisa e ciência fora da vida acadêmica, porque eu já não estava mais na universidade. Ali eu fui me conectando com pessoas com o mesmo propósito, pessoas engajadas a falar sobre risco vulcânico e sobre esses perigos no Instagram. Então eu fiquei conectada encantada com essa forma de conexão, né? De você poder falar com pessoas de diversos países e principalmente compartilhando o mesmo sonho que eu. Eu descobri que muitas pessoas são apaixonadas por vulcões e estudam a mesma coisa que eu. Então, isso gera uma conexão, né? Que nem eu falei nos vídeos anteriores, é muito importante você vir e dividir, compartilhar esse seu sonho, porque tem pessoas que têm o mesmo sonho que você, os mesmos propósitos, e quando você está alinhada com o seu sonho, você direciona
toda a sua energia para um propósito. E as pessoas, o universo, né, eu acho, se move para colocar pessoas com o mesmo propósito na sua vida. Então, você nunca vai estar sozinho. Só que para você encontrar essas pessoas, você tem que buscar essas ferramentas, né? E juntos iremos mais longe. É uma rede, é uma conexão, né? Com certeza. Brilhante trabalho. E pode falar. Daí eu criei a Volcano Expedition, que agora eu estou transformando ela numa empresa para poder falar sobre educação perante a risco vulcânico e informar as comunidades que vivem próximas desses vulcões ativos, né? Eu sempre via que eu precisava de uma instituição ou trabalhar para uma empresa para ter acesso, né? Para eu poder usar as ferramentas, né? Os meus estudos e tudo, para poder me comunicar com essas comunidades. Só que nessa pandemia eu vi por que não investir no meu próprio sonho, né? Como agora a gente está desconectado do mundo, né? A gente está totalmente online, não tem como eu viajar ou trabalhar presencialmente da forma como eu queria. Então, eu usei todas as ferramentas disponíveis na internet para poder criar uma empresa, para eu poder fazer isso de forma autônoma com pessoas que querem compartilhar do mesmo propósito, também querem falar sobre educação perante a riscos vulcânicos. Estamos no início, né? Só que eu acredito que é o que eu estou fazendo de coração, né? E como se eu estivesse no caminho certo. Então, essa pandemia veio para me mostrar que não só precisamos de uma instituição, que sim, a gente pode criar a nossa própria empresa e projetar nela os nossos sonhos e acreditar nisso. E daí eu criei essa empresa e agora eu vou começar a produzir conteúdo sobre riscos vulcânicos e com o poder da internet eu tenho agora acesso a essas comunidades, né? As pessoas que têm acesso também à internet vão poder acompanhar essas informações de como proceder em caso de uma erupção vulcânica, o que acontecer, o que fazer em caso de um lahar, por exemplo, quando chove muito, aquela neve que tem no topo do vulcão ocorre como se fosse um degelo, né? Então, ela vem, toda essa água, ela vem seguindo a drenagem, por exemplo, e pode soterrar cidades, aldeias inteiras. Então, às vezes, as pessoas dessas comunidades não têm esse tipo de informação. Elas moram ali e não sabem que pode ser submetidas. Trabalhar com a prevenção. Isso, com a prevenção. É a melhor forma, né? Não esperar que as coisas aconteçam para estar interferindo, fazer o trabalho de preventivo, prévio, né? Esse mesmo. Com certeza. Excelente, Kelly. Obrigada. Quando você lembra daquela fase lá que você era pequenininha, e se você lembrar que hoje muitas dessas crianças, adolescentes estão na mesma situação, o que você poderia dizer para eles em relação à trajetória de sair de onde está e chegar onde se quer? Pensando nas limitações, na questão cultural, na questão geográfica, o que você poderia estar dizendo para essas criancinhas, para esses adolescentes que também, de repente, não sabem qual é a sua profissão, não sabem que carreira, os pais que algumas vezes não estão felizes com as suas carreiras e estão, de repente, interferindo muito na vida de seus filhos, ou aqueles que querem apoiar os seus filhos e que, de repente, não sabem de que forma. Você, enquanto uma profissional realizada hoje, que é visível esse brilho nos olhos, essa alegria, essa leveza quando você fala, essa paixão, que se eu deixar você vai dar uma aula para nós, o que é muito interessante, você pode estar falando para todos eles, se você realmente estivesse agora nas escolas, nas casas, o que você diria assim, que vem assim de uma forma muito verdadeira e transparente e que motive? O que você poderia dizer para eles? Pode. Então, eu gostaria de começar com os professores, porque eu fui motivada por uma professora, né? Ela me apresentou um mundo que eu não conhecia.
Talvez, acho que eu não lembro muito bem, mas a forma, eu acho, como ela apresentou os vulcões que me encantou. Então, o trabalho dos professores hoje dentro das escolas é muito importante. Você está motivando as crianças, apresentando, né, educando eles, mas apresentando um mundo novo. E às vezes a forma como você falou, a forma como você abordou o assunto vai encantar a criança e vai fazer com que ela descubra que ela gostaria de ser essa pessoa, de ter essa profissão quando fosse adulto. Então, eu acho que as crianças são muito inspiradas por nós, né? E também, assim, os pais serem mais atentos às crianças quanto ao talento deles. Por exemplo, meu filho não estuda e tira 9 em matemática, isso é um talento, né? Minha filha gosta de balé. A minha filha, ela é muito boa, ela tem um meio artístico, então eu posso incentivar ela. Eu acho que tanto na escola quanto dentro de casa é importante esse papel dos adultos, né, de incentivarem o talento das crianças. Se a criança quer abrir um canal no YouTube, se expressar, você ajudar ela, porque ela quer ter a voz de fala, ela tem essa liberdade, ela não tem o medo de se expressar. Então você ajudar ela, guiar, então vamos fazer um roteiro, você quer falar sobre o quê? Vamos comprar um ring light para você poder gravar. Então, esse tipo de talento, no futebol, meu filho joga muito bem futebol, ele é bom no judô, então o papel dos adultos, principalmente dentro de casa, né? Eu acho que seria esse, de incentivar o talento e se aperfeiçoar. Eu também fui muito motivada, muito apoiada. E ao longo dos anos, dentro de casa, eu tinha essa liberdade para poder falar sobre vulcões, falar para meus pais verem Inferno de Dante comigo muitas vezes, eles assistirem, né? E ter essa liberdade de, vou fazer um curso fora, por mais doido que seja, né? Não sei o que eles pensavam, vou até perguntar depois. Mas vou na Islândia fazer um curso num vulcão. Eu não sei o que passava na cabeça deles, mas eu sempre fui muito apoiada, né? Então, isso é importante, porque um sonho pode crescer desde pequenininha, né? Que nem o meu foi aos 9 anos, e não só nas crianças, às vezes com 30, 40, 50 anos, às vezes você tem um sonho começando agora, ou um sonho que você não realizou ao longo da sua vida, e por que não começar?